Será se eu ainda sei gravar vídeo pra esse canal? Também sumi, gente. Misericórdia. Oi, minha gente. Que saudade de vocês. Voltei com um papo para atualizar vocês do que tem acontecido do lado de cá, também de repente como forma de alerta. Não quero deixar ninguém noiada, misericórdia, só vou compartilhar um pouquinho do que tem acontecido por aqui, mas sei lá, né, de repente alguém se identifique de alguma maneira, e, enfim, acho que informação é sempre bom a gente compartilhar. Eu posto um pouco da minha vida por aqui, e nos últimos tempos ficou tudo uma bagunça, já vinha tudo uma bagunça, e nas últimas semanas eu recebi um diagnóstico que me desestabilizou muito. Agora eu tô bem, até por isso que eu tô gravando esse vídeo. Eu tô muito sensível, um pouco sensível, então por isso que eu tô até um pouco assim, mas tô bem, tô sendo cuidado, tô medicada, tô aqui, firme, como diz o meme, nem tão firme, nem tão forte. Enfim, tô aqui e vou conversar um pouquinho com vocês, tô com muita saudade. Fiquei sumida aqui do canal, nunca fiquei tanto tempo sem postar vídeos. Não foi algo que deu pra planejar, que deu pra estar aqui, avisar de alguma forma. Eu tava realmente imersa nessa fase e eu precisei parar um pouco e olhar, não digo pra mim, mas parar um pouco mesmo, assim, enfrentar o dia a dia. Estive até um pouco mais presente lá nas minhas outras redes sociais, porque lá a dinâmica é diferente. Eu não fico gravando o dia todo, às vezes quando eu tô gravando vlog, né, eu tô gravando meu dia, tô fazendo coisas, mas eu não tenho feito muitas coisas nos últimos dias. O que eu fiz eu tenho compartilhado lá nas minhas outras redes sociais, inclusive se você quiser me acompanhar por lá. As coisas entram um pouco diferente, mais em tempo real. Eu sei que algumas pessoas aqui não têm Instagram, vale a pena ter, inclusive. Mas eu sei que muitas pessoas preferem o YouTube ou estão só por aqui. E aí a dinâmica aqui é diferente, o jeito de gravar, de compartilhar. E eu não tinha cabeça, gente, pra tá aqui. Então eu sumi meio no susto, porque tudo me atropelou. E como eu falei, eu precisei parar. E hoje eu vim contar um pouquinho pra vocês de como foi tudo isso, como tem sido tudo isso. Eu tenho compartilhado com vocês de forma pincelada, assim, que eu tenho atravessado uma fase difícil em relação à minha saúde mental, né? Do último ano pra cá, eu recebi o diagnóstico de ansiedade e pânico, né? Então, transtorno de ansiedade generalizada e transtorno do pânico, que antigamente era conhecido como síndrome do pânico. E eu falei sobre isso aqui algumas vezes, mas eu não contei muitos detalhes porque eu ainda tô, de fato, vivenciando tudo isso. É algo muito vulnerável ainda, que me deixa muito vulnerável ainda, porque eu tô entendendo tudo que tá acontecendo, por que acontece, como acontece. Graças a Deus tô muito assistida, de forma médica, de rede de apoio, terapia e afins, tudo que eu posso fazer, tô fazendo. Não é a primeira vez que eu lido com questões de saúde mental. Eu já lidei com a depressão. A ansiedade e o pânico têm sido infinitamente mais difíceis para mim. Muitas pessoas minimizam, né, essas questões, não levam a sério, levam para uma questão, porque é falta de Deus e tal. A fé ajuda, sem dúvida, muitas coisas, muitos aspectos na vida. Mas a questão de saúde mental, gente, um órgão, às vezes, dá BO, dá um problema. O cérebro não é diferente, às vezes desregula ali. Do último ano pra cá eu tive algumas questões que explodiram, né? A questão da ansiedade não é uma coisa que vem do dia pra noite, né? Vem de muito tempo ali, no meu caso, que aconteceu um fato que explodiu tudo. Esses dias eu cheguei até a pensar que ainda bem que isso aconteceu, porque senão eu não teria descoberto o que eu descobri recentemente, não teria recebido o diagnóstico que eu recebi recentemente, vai saber como seriam as coisas. Então eu ainda não agradeço não, porque, gente, não é fácil, assim. Como eu falei, a ansiedade é muito difícil pra mim de lidar. Tô há quase um ano aí processando tudo. Foi o período mais difícil da minha vida, falando sobre as minhas experiências, gente, as minhas vivências. E assim, foi muito difícil. É muito difícil pra mim. Nossa, muito difícil. Eu nem tô preparada ainda pra falar sobre isso. Mas eu tô tocando nesse assunto porque ele me leva ao que aconteceu nos últimos dias. Gente, eu tô bem, como eu falei, eu tô sensível, então se eu chorar, enfim. Se esse vídeo ficar sensível de repente pra você, se você
tem questões de saúde mental, talvez não seja interessante que você assista. Eu sei que às vezes a gente fica curioso, mas nenhuma curiosidade vale o nosso bem-estar e tal. Então, se você tá muito sensível, deixa pra outra vez pra você assistir. Procura uma série gostosa, algo leve. Vai pro TikTok ver uns memes, entendeu? E aqui eu quero contar pra vocês o que aconteceu comigo e o que tem, né, afligido este meu coraçãozito. Como eu falei, né, e aí pincelei com vocês essa questão da saúde mental e da ansiedade e do pânico, eu em específico tenho muitos sintomas físicos. Então, nesse último ano, desde que tudo explodiu, eu experienciei muitos sintomas físicos. Muitos. Tudo relacionado à ansiedade, gente, eu acho. Eu tive mão suando, braço formigando, tremedeira, olho tremendo, dor no peito, fiz inúmeros eletros, eu acho que mais de 10 ou 12 eletros. Todos os sintomas, cara formigando, não sentia minha língua. Gente, assim, como eu falei, é tanta coisa que eu senti tanta coisa física mesmo, que eu achei que eu ia ficar louca. Então nesse último ano, eu já tinha experienciado muitos sintomas físicos, né? E aí, em março, eu comecei a sentir tremedeira. Uma tremedeira. E eu imaginei que seria por conta da ansiedade, porque a ansiedade, ela faz coisas com o corpo da gente que vocês não estão entendendo. Na verdade, não é a ansiedade, né? É o cérebro que tá todo bagunçado. E é o corpo, gente, é uma máquina, entendeu? E aí, eu senti muitos sintomas físicos, muitos. E em março começou essa tremedeira. Eu já tinha tido tremedeira em relação à ansiedade, mas eu percebi que era uma tremedeira diferente. Só que eu sou um pouco hipocondríaca. Então, eu pensava lá, essa tremedeira tá estranha, mas a ansiedade faz coisa, porque muitas vezes eu falava, não, gente, eu chegava no médico e falava, doutor, não é possível que a minha cabeça tá fazendo isso. Não é possível, doutor. Ele, é possível, Patrícia, é possível. Então, assim, a cabeça da gente, ela faz coisas que a gente não imagina. Ela faz tudo, na verdade, tudo que sua cabeça imagina, ela faz. E aí, eu senti essa tremedeira. O mês de abril, gente, foi o mês mais difícil da minha vida. Foi horrível. Foi um mês muito ruim. Apesar de ter sido o mês que eu vivi um dos melhores momentos dos últimos tempos. Fui pedida em casamento. Vivi aquela viagem. E aquela viagem foi tipo um respiro pra minha alma. Porque eu achei que eu ia ficar louca, gente. Eu achei que eu ia ficar louca. Foi muito ruim. Então, em março, eu comecei com essa tremedeira. E aí, eu achava que era da ansiedade. Eu senti, tinha hora que era, assim, uma tremedeira que dava e passava. Tipo, ficava com o corpo trêmulo e passava. E eu percebi, porque a gente fica com a adrenalina circulando no corpo e dá tremedeira. Então, eu pensava assim, nossa, que tremedeira estranha, que raiva, não passa isso. Nossa, mas isso tá estranho, meu lado hipocondríaco, calma. Vai no médico, vai ver o que é, porque não é normal, essa tremedeira tá diferente. Mas aí tremia igual. Já tinha tremido antes, depois passava, sabe aquele tremorzinho no olho, aquela coisa que dava e passava. Só que aí começou a ficar uma tremedeira estranha. Por exemplo, a tremedeira passava, vinha em momentos específicos, só que aí, junto com essa tremedeira, vinha uma tremedeira diferente. Tipo uma tremedeira na tremedeira. Então eu ficava com o corpo trêmulo, assim, de ansiedade, eu percebia que era da ansiedade, só que aí vinha esse tremor diferente, que eu falava, gente, mas isso aqui não é da ansiedade. Só que como toda vez que eu fui atrás de alguma coisa que eu achava que não era da ansiedade, e era, eu pensei, vai ser mais uma coisa nova. Como era essa questão? Deixa eu explicar pra vocês. Tem essa caixinha aqui, tá na frente. Por exemplo, eu tava às vezes trêmula da ansiedade, ou às vezes não tava mais trêmula, tinha tremido um pouquinho ali, aqui. Eu ia pegar alguma coisa. A minha mão fazia assim, bem na hora de eu firmar. Por exemplo, o celular eu não conseguia segurar. Tipo assim, eu não perdi força na mão. Só que ficava, tipo, quando eu firmava alguma coisa, eu percebia que era um tremor que vinha de um jeito diferente, de um lugar diferente. E aí, eu falei, vou dar uma esperada, ver se passa e tal. Viajei, voltei, marquei um neuro. Porque, né, hipocondria que sou, vou no médico mesmo, quer saber o que tá acontecendo, me revira de cima e embaixo, misericórdia. Cheguei no neuro, comentei com ele, eu já estava tomando o remédio do transtorno de ansiedade, um doce, e eu já tinha sentido esse tremor antes. Então, ele falou, pode ser
que como você começou a tomar o remédio, isso agravou. Mas eu acredito ser da ansiedade. Eu podia te passar um remédio pra ajudar com esse tremor, mas assim, você já tá tomando remédio, não acho melhor te passar outro agora, ainda mais com esse quadro que você tá, que mexe, né, com as questões neurológicas. Vamos fazer uma ressonância de crânio. Eu falei pra ele, doutor, mas eu andei pesquisando, que é uma coisa que eu fazia muito, Google. Sei lá, não pode ser uma esclerose múltipla, um negócio assim. E ele falou, se for, vai sair no seu exame. E aí, saí de lá com a guia, marquei a ressonância, que só tinha pra muitos dias depois, então foi um teste, tipo, a cardíaca, hipocondríaca, esperar chegar o dia do exame. E como tinham sido dias muito difíceis entre março e abril, eu fiquei muito mal mesmo. Conforme foi passando esses dias mais difíceis, eu fui retomando a rotina, fui voltando aos hábitos. Então, eu fui parando de sentir a tremedeira. Na verdade, eu acho que eu fui parando de perceber a tremedeira. Então, até chegar o dia do exame, eu já tava melhor. E eu cogitei não ir fazer o exame. Porque eu já tava melhor, eu já não tava tremendo tanto, tipo, principalmente pra segurar as coisas assim, ou pra pegar as coisas. Eu sentia, mas era bem às vezes, não tava mais muito frequente. E como eu acho que eu tava mais ocupada das outras vezes, como eu fiquei menos, que eu não conseguia trabalhar e tal, eu ficava muito grilada com tudo no meu corpo, sempre alerta, porque a ansiedade, ela te deixa num estado alerta, como se você estivesse em perigo. Eu ficava prestando atenção nessas coisas, eu ficava sentindo, eu ficava testando pra ver se... Gente... E aí, como eu acho que eu voltei pra rotina, eu parei de ficar assim, percebendo isso no meu corpo. Chegou o dia do exame e falei assim, não sei, eu vou por desencargo de consciência, porque é da ansiedade. Eu sei, a ansiedade, ela, olha as coisas que ela já tem feito comigo. Vai ser só mais uma, eu vou por desencargo de consciência. Como vários exames que eu fiz, cheguei lá, o médico falou, então, tá tudo certo. Com o corpo, com a mente, não tá não, Bia, vai cuidar. Então eu fui fazer a ressonância de crânio, que foi assim, horrível. Fiz com contraste, foi muito difícil, mas eu consegui fazer, porque é um exame de 40 minutos, que você fica lá dentro daquela máquina claustrofóbica, barulhenta. Apliquei todos os exercícios que eu aprendi na terapia. E saí de lá, tipo assim, ufa, ainda bem que acabou esse exame. Agora é só esperar sair o resultado e tirar mais uma loucura da minha cabeça e seguir o baile. Até que saiu o resultado do exame. E não era da ansiedade. Uma coisa que eu esqueci, que me fez marcar o neurologista, além do tremor, eu tinha até esquecido disso, gente. É porque o tremor foi algo que ficou vários dias, muito tempo, assim, e era, como era em momentos específicos, ficava muito perceptível ao longo do dia. Já essa outra questão, eu acostumei rápido, que foi o quê? A minha visão ficou um pouco embaçada. Sabe quando você acorda e aí tem uma remela assim no seu olho, e aí você abre e tá meio embaçadinho assim? Eu fiquei com essa sensação. Até por isso que nas minhas pesquisas eu falei, nossa, pode ser esclerose múltipla e tal, porque eu vi que é um dos sintomas também. E por isso que eu marquei o médico e cheguei lá falando isso pra ele, que eu tava com essa questão do tremor, aí eu tinha visto sobre esclerose múltipla, que eu também tava percebendo a minha visão embaçada, só que meu racional ficava, não, mas você mexe muito no celular também, né? Não tem visão que aguente, que seu oftalmo já bem que te avisou. Ficava essas questões na minha cabeça, de tipo assim, eu vou lá ver, vai que é alguma coisa, mas vai ser da ansiedade. E é o que eu falei pra vocês, gente. Eu achava que era mesmo, porque eu vi a ansiedade fazerem coisas em mim que eu nunca imaginava que era possível. Eu tava lá no fundo, eu juro pra vocês, assim, óbvio, né? Todo mundo, quando vai fazer um exame, lá no fundo, né, fica, não, vai ser nada não, Deus quiser, tá... E eu não tava preparada pro e se for. Eu não tava, mesmo, porque lá no fundo, a minha maior esperança e certeza era que não, tá tudo bem, é da ansiedade, tô tratando, tô cuidando, porque realmente eu tô tratando, tô cuidando, tô falando pra vocês que tem sido difícil, muito difícil, só que eu tô cuidando, tô sendo tratada, tô sendo medicada, eu tenho médico, remédio, terapia, muita rede de apoio, tudo, graças a Deus, pra fazer um tratamento. Eu sei que muitas pessoas não têm essa oportunidade e eu não imagino como que deva ser, gente, porque assim, eu teria ficado, eu tava ficando louca já. Então, por mais que esteja sendo difícil, que eu tô compartilhando com vocês essa parte, eu também tô me cuidando. Eu via a ansiedade fazendo essas coisas e falar, não, vou buscar tudo que eu puder fazer pra melhorar, vou pesquisar se foi isso, se não for aquilo. Então eu não tava preparada mesmo pra que fosse alguma coisa, porque eu não tava esperando que fosse, porque eu via a ansiedade fazer tanta coisa que saiu o resultado do exame, como eu falei pra vocês, deu essa alteração e eu passei com outro médico. E aí na minha cabeça, tipo assim, eu tava passando com outro médico porque tinha dado alguma outra coisa muito mais grave no meu exame.
Eu tive cada pensamento doido, gente. Tipo assim, quando saiu o resultado e me falaram da alteração e tal, eu lembro que num dos dias que eu tive tremedeira, eu pensei, não, será que eu tô diabética? Com hipoglicemia, por isso que eu tô tremendo? Será que eu fiquei diabética, Luana? Será? Porque aí, quando falaram que saiu o resultado do exame, olha o pensamento que me veio. Nossa, eu podia ter diabetes ao invés de ter essa alteração no exame. Eu nem sabia o que era ainda digitar. Olha o pensamento que vinha na minha cabeça. Diabetes é uma das doenças mais complicadas de se lidar. Meu pai é diabético, eu sei do que eu tô falando. Então, até por isso que me veio esse pensamento. E também nos últimos tempos não tinha me alimentado bem e tal. Eu viver esse pensamento, achar que era diabetes. Aí depois eu pensei, nossa, podia ser diabetes, ao invés dessa alteração. O que foi, o que deu? E aí no mesmo dia, nossa, gente, assim, meu mundo caiu. No mesmo dia eu fui pro médico, né? Eles já me passaram uma consulta no mesmo dia com que o laudo saiu, com outro neuro maravilhoso, um médico, assim, maravilhoso. E o Billy todo o tempo enfrentando tudo isso comigo. E descobri que eu tenho uma sinusite, eu não sabia que eu tinha sinusite, junto nesse exame. O que acontece é que eu tenho uma lesão no cérebro que em algum momento da minha vida não recebeu sangue e oxigênio, né? O oxigênio vem junto com o sangue. E aí essa parte do meu cérebro meio que morreu. E é uma parte do cérebro que não se regenera. Eu não vou conseguir explicar pra vocês todos os termos médicos. Eu vou explicar de uma forma da forma que eu entendi, do que o médico me passou. Foi uma consulta bem longa. Ele me explicou imagem por imagem ali da ressonância, tudo que estava acontecendo, por que estava acontecendo. E nossa, eu já falei tanto que agora é o começo de tudo que eu recebi no diagnóstico. Como eu falei, eu tenho essa lesão no cérebro, num lugar que não se regenera, que pode só aumentar, inclusive. E como eu falei, trocando em miúdos, essa lesão foi ocasionada por falta de oxigênio e sangue. Pode ter sido por uma queda, pode ter fator genético. Ele me explicou várias questões que podem ter ocasionado isso, que agora não tem como saber. O que a gente sabe é que essa lesão não pode aumentar. Ela não vai diminuir, não vai regenerar. É como se fizesse um buraco no asfalto. É como se tivesse uma rua asfaltada e novinha. Aí deu um problema ali, deu um buraco. Não tem mais asfalto para colocar por cima. Então é como se chovesse, entrasse água e ficasse água ali naquele buraco. É isso. Fica até na imagem do cérebro, dá pra ver certinho ali. Eu esqueci o nome da região agora. Mas é numa região ali que não tem essa questão de não regenerar e não voltar. Então, o que eu preciso fazer é prevenir que isso aumente, né? Pra não ter problemas mais graves. Essa lesão interfere na minha memória de curto prazo. E é aquela memória, por exemplo, eu até citei isso quando eu contei pro pessoal lá do Instagram. Se eu tô na academia, eu acabei no segundo 10, e aí eu tenho que voltar no segundo 30, e aí o tempo de eu arrumar o short, eu já esqueci completamente. Aí muitas pessoas podem pensar, mas eu também sou esquecida e tal. Gente, não é uma questão de um esquecimento, que se você parar, se concentrar, lembrei. Não, é um esquecimento que some mesmo. É um negócio diferente de você estar distraído, de você estar com a cabeça cheia de coisa. Não é por aí, entendeu? Por exemplo, eu tô no vôlei e alguém fala que o placar tá 10-7. Eu não consigo lembrar que o placar tá 10-7. E eu sempre achei que era porque eu tava distraída, porque eu tenho ansiedade, minha cabeça... Não, é diferente. É algo que lá no fundo você percebe que, nossa, que estranho. Por exemplo, às vezes eu jogo baralho com o Billy e ele fala, aquela hora que você jogou um 3, eu não consigo lembrar. E aí é só a memória de curto prazo. A memória de longo prazo é de boa. Tanto que eu lembro muitas coisas, tipo, eu lembro coisas da minha infância. Eu sei o nome de todas as pessoas que estudaram comigo. Minha memória de longo prazo é boa, normal. Só que a de curto prazo tem essa questão. Então, dali 3, 4 dias, talvez eu consiga lembrar uma coisa específica.
São coisas assim, são coisinhas pequenas, não é assim, você me falou uma coisa ou me pediu um compromisso, eu vou esquecer. Não, são coisas bem especificidades, assim, também afetam um pouco a questão das reações. Então, eu já sou uma pessoa reativa, emotiva, né? E isso fica um pouquinho mais aflorado. E tem algumas outras coisas, algumas outras questões que o médico me explicou que pessoas que têm esse tipo de lesão também experienciam. O tremor e essa questão na visão, por que aconteceram? Quando o corpo, que é uma máquina assim perfeita, detecta um problema numa região, ele meio que se concentrou ali naquela região. E o que o médico me explicou, trocando em miúdos, é isso. Talvez não vou saber explicar direito, mas pera. Então tem um probleminha aqui. Aí o corpo se concentra para dar um ajuste aqui, para compensar o que tá faltando aqui. E aí outro lugar meio que ficou desamparado ali. Então, o meu cérebro meio que ficou desequilibrado. E aí, tremor, a visão turva. Perguntei pro médico em relação à esclerose múltipla, ele falou que não tinha nada no meu exame que apontasse isso, que era uma questão específica naquele local mesmo, que causa essas coisas, alguns outros sintomas, e se aumentar eu posso ter alguns outros graves problemas. E essa questão, né, do cérebro estar desbalanceado que me deu o tremor, que agora já diminuiu, porque eu tô tomando remédio. Eu tô tomando vários remédios agora. Um deles é para aumentar a oxigenação no cérebro, né? Sangue e oxigênio ali, para não correr o risco do meu corpo em algum momento não receber o suficiente e isso aumentar. Então, o exercício físico agora, ele falou, né? É indispensável e obrigatório. Para todo mundo é indispensável, mas para mim é obrigatório, porque eu meio que já tô no prejuízo. E o exercício físico é uma das coisas que leva bastante oxigênio, e o oxigênio necessário pro nosso corpo. Não subestime a atividade física, não é só uma questão de bem-estar, de físico, é uma questão de saúde mesmo. Seu cérebro precisa de oxigênio. Se você não recebe, se você fica aí sedentário, você pode ter um problema parecido ou seu cérebro, enfim, entendeu? O sedentarismo não é bom. Então, eu já me exercito, já venho me exercitando ao longo do tempo. Só que eu fazia, tipo, de segunda a sexta, segunda a sábado, um voleizinho, no domingo ficava de boa. Agora nem no domingo, eu tenho que fazer exercício físico todos os dias, porque o exercício físico, ele já faz essa questão de ajudar na oxigenação do corpo, no geral, no cérebro. Só que, como eu tenho essa questão, né, tem essa lesão, eu preciso garantir que o oxigênio e o sangue cheguem para eu não ter uma lesão maior, ter alguma sequela. Então, ai, gente, fico muito nervosa de pensar nisso. Então, o remédio é para garantir que o oxigênio chegue no meu cérebro da mesma forma. E junto com os exercícios físicos, deixar isso aí, essa função funcionando ali bonitinho. E o outro remédio é para estabilizar a atividade do cérebro. Então, para voltar, né, as funções ali, tem oxigênio, tem sangue fluindo ali. Agora não vai voltar o pedaço que morreu, mas vai manter o que tá ali funcionando. Precisa também que as outras funções voltem a funcionar. Então tem esse outro remédio. Também tô tomando um outro suplemento específico para o cérebro. São todos nomes complexos, gente. A receita, ele foi escrevendo, tipo, meu Deus do céu. Um susto, assim, foi um susto. E aí, então agora eu tô tomando essa medicação, a visão tá quase 100%, já foi sumindo esse blur. O tremor, gente, já quase desapareceu. Assim, 90% desapareceu. Então, porque meu cérebro agora tá mais balanceado. Como eu falei, é um tratamento pro resto da vida, que não tem muito que eu fazer além de prevenir, né, de prevenção e cuidados. Álcool. Eu não posso, o médico falou, nem propaganda na televisão, você não pode assistir. Tipo assim, nenhuma gota de álcool, nunca mais na minha vida. Eu já não tinha muito hábito de beber, eu bebia às vezes uma caipirinha, uma cervejinha, um vinho. Eu nunca fui de ficar bebendo muito, então não é algo que eu fiquei sofrendo por isso. Ainda mais agora que eu faço dieta e cada caloria conta. Vou gastar minhas calorias com álcool? Jamais vou gastar, com hambúrguer. Então, álcool não posso, porque pode aumentar a lesão, porque o álcool mexe, né, com algumas questões ali. É muito comum em pessoas que sofreram algum tipo de acidente, bateram a cabeça, que a gente ficou tentando revisitar meu passado, ver o que pode ter acontecido. Como o médico falou, é muito comum em pessoas que se acidentam, que têm epilepsia ou ficaram um tempo em coma alcoólico, que tiveram coma de drogas. Assim, eu respondi um questionário imenso e eu nunca
tive epilepsia, nem nada do tipo, nunca tive coma alcoólico, nada, gente, nada, nunca usei droga, nada, assim, fritou a minha cabeça pensar o que foi que aconteceu, assim, sabe, fritou literalmente, ai que horror, que piada péssima, mas enfim, é isso, eu assustei muito, eu tenho vivenciado nessa fase difícil do transtorno de ansiedade, tenho tentado mudar algumas coisas na minha vida, tenho passado por muitas mudanças, né? Eu estou na pior e na melhor fase da minha vida ao mesmo tempo, isso é muito louco. Mas eu tenho muita fé em Deus, tenho gratidão por Ele ter me permitido receber um diagnóstico e fazer um tratamento e poder me cuidar antes que algo grave acontecesse, né? Eu tô entregue nas mãos de Deus e tenho muita fé. Deus tem me amparado e me dado todo o suporte e apoio que eu preciso em todos os aspectos. Então, tô com medo, mas tô vivendo, sabe? Depois que eu recebi o diagnóstico, eu chorei muito, fiquei muito triste, porque, como eu falei, eu tava lá no fundo esperando que fosse mais uma coisa da ansiedade, que eu já tava lidando, já tava, sabe? Já sabia como que tava funcionando. E aí, a hora que você se depara com algo que não era o que você tava imaginando, a gente assusta, né? E não é fácil. Tenho medo, tenho insegurança, tenho receios. Já venho de uma fase difícil, agora também numa fase de mudanças, então eu só segui, sabe? Depois que eu chorei, que eu entendi, que eu processei, conversei bastante sobre isso na terapia também, eu tô fazendo o que eu posso fazer. Não adianta eu pensar em coisas que não estão no meu alcance, ficar mirabolando muitas coisas na minha cabeça, então eu tenho tentado me manter ocupada com as coisas da vida, tenho mudado algumas coisas que já vinham pingando na minha cabeça em relação a várias coisas, também ao trabalho. Então eu tô um pouco diferente, eu tenho um estado diferente e agora cada vez mais, né, com essa questão de procurar um estilo de vida melhor, de ter qualidade de vida e também agora pensando na minha saúde. Então eu vim compartilhar com vocês, se você sente lá no fundo que algo tá estranho, vai atrás, procura um médico. A gente se conhece, a gente sabe. Às vezes a gente acha que sabe, tá? Muitas coisas são coisas que a nossa cabeça mesmo cria. Eu sou prova disso, porque vocês não têm noção do tanto de doença que eu achei que eu tinha no último ano. Então, mas lá no fundo, a gente percebe quando é diferente. Lá no fundo a gente percebe. Porque ainda mais quando a gente já viveu, né, um certo tempo aí, eu com meus 31 aninhos, a gente sabe o que procede, o que não procede. Fala, isso aqui tá estranho, vai no médico. Faz seus preventivos, se cuida. Como diz o ditado, o seguro morreu de velho. Então, se você tá sentindo algo diferente aí, tá te preocupando, tira isso da sua cabeça logo. Seja pra você desencanar, seja pra você fazer um tratamento, mas não fica com aquilo, sabe, dentro de você. Mas, sabe? Muitas vezes a gente pode receber um diagnóstico de algo que quanto antes a gente receber, melhor, né? Então, não se negligencia, sabe? E é isso, gente. As coisas por aqui estão bem malucas, né? No último ano, uma coisa atrás da outra. E a vida é assim, né? Todo mundo nas suas lutas e batalhas. Essa é a que eu tenho enfrentado por aqui nos últimos tempos. Tem algumas coisas que eu não quero contar aqui em relação ao diagnóstico, as coisas que acontecem e podem vir a acontecer, coisas que eu vivenciei também e não quero falar aqui porque eu sei que a maioria das pessoas que estão aqui torcem por mim, são pessoas do bem, mas infelizmente tem gente ruim nesse mundo. Graças a Deus eu não vivencio isso aqui sempre, não tenho gente ruim aqui se manifestando, mas eu sei que tem muita gente que é ruim nesse mundo, a gente sabe, então tem coisas que eu não quero expor. Sabe o famoso não sangrar em tanque de tubarão? Eu não quero expor certas vulnerabilidades aqui, mas o suficiente eu consegui compartilhar com vocês para vocês entenderem um pouquinho, como eu falei também como forma de alerta. E é isso. As coisas estão um pouquinho diferentes em mim, em vários aspectos, não só por isso, mas também por isso. Agora cada vez mais tem coisas que eu quero mudar e seguir, enfim.
E aí a gente vai se vendo, a gente vai se falando. Muito obrigada pela companhia de vocês. Eu sei que tem gente que tá comigo há muito tempo, tem gente que chegou por agora, já agarrou o amor, então eu agradeço muito a companhia de vocês, o carinho. Vou ficar muito feliz de ter o apoio de vocês por aqui também. Agradeço a paciência, a companhia, como eu falei, de vocês estarem todas. E conto com as orações de vocês. E eu já contei várias vezes e tenho certeza que vocês vão estar comigo nessa. E como eu falei, espero muito que vocês orem por mim, por tudo isso que eu tenho vivido já e também por essa questão. Agradeço demais, é o maior presente, a maior coisa que vocês podem fazer por mim. Eu vou agradecer de todo o coração. Então, o vídeo de hoje não é o mais legal que eu já gravei na vida, não é o mais fácil, mas eu quis compartilhar, explicar um pouquinho do porquê que eu tava sumida e deixar esse relato aí pra vocês, tá bom? Então a gente vai se vendo nos próximos vídeos. Como eu falei, eu tenho procurado coisas pra realmente seguir o baile, seguir a minha vida, seguir as coisas pra não ficar imersa nisso. Eu tenho feito terapia, buscado coisas que me ajudam a melhorar, a buscar um autoconhecimento pra viver bem, ter uma qualidade de vida. Então eu lidei com isso, tenho lidado com isso, mas não quero ficar imersa nisso o tempo todo, preocupada com isso o tempo todo, obviamente. Então eu tô, sabe, eu só engatei, eu lidei com o primeiro impacto, fiquei ali quietinha, uns dias recolhida, e engatei a primeira, segue o baile, segue a vida. Tô nas mãos de Deus, tô no controle de Deus, e Ele sabe tudo e os planos dele pra minha vida, pra vida de todo mundo. Então, tô seguindo, como eu falei, tenho vários planos, várias coisas acontecendo também e quero ir compartilhando aqui com vocês no canal. Não sei como vão ser os vídeos nos próximos tempos, vocês vão me acompanhando aqui, a gente vai se vendo. Então eu tô só indo, sabe? Tô engatando primeiro, tô evitando ficar pensando muito nisso e fazendo minhas coisas, tá? Então vocês vêm fazendo junto comigo, a gente vai se vendo. E é isso, muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau. Look out, here she comes, the woman that I love. It's too bad she'll never